Je dis toujours la vérité. Comment était-ce avant que fût repéré l'inconscient? Ben, c'était pareil. Bom, por que Lacan? Psicanalista, nascido em 1901, falecido em 1981, que revolucionou a psicanálise, a forma de transmitir a psicanálise, a forma de formação dos psicanalistas, a partir principalmente da década de 60. Por que Lacan? Em primeiro lugar, porque o Lacan tinha um projeto, tinha um programa de reintroduzir a psicanálise no debate com a ciência. Ele havia percebido que Freud trouxe a psicanálise, pensou o inconsciente, a partir de uma matriz epistemológica, uma matriz de entendimento do que era o conhecimento, baseada na biologia. Freud era um neurólogo, era um médico, assim como Lacan. E por isso ele pensava a fundamentação desse saber e dessa prática. O Freud definia a psicanálise como um método, no campo das ciências biológicas. O Lacan tentou reformular isso, dizendo que a psicanálise podia não exatamente se constituir como uma ciência, mas ela podia ser uma ciência da linguagem habitada pelo sujeito. Ou seja, o fundamento da psicanálise, em termos científicos, está na linguística, está também numa ciência que se apoiou na linguística para pensar as formas simbólicas, que é a antropologia estrutural, do Claude Lévi-Strauss. Então, a partir do Lévi-Strauss, a gente consegue pensar o parentesco, os mitos, as trocas econômicas, as trocas sociais, como estruturadas ao modo de trocas de linguagem. Por isso Lacan chega a esse enunciado muito conhecido de que o inconsciente se estrutura como uma linguagem. Então, por que Lacan? Porque ele nos diz, ele nos responde essa pergunta muito óbvia, muito importante, que é assim, onde é que está o inconsciente? Eu não vejo inconsciente. Eu abro o cérebro, eu mexo ali, eu não encontro onde é que está o inconsciente. Ah, então o inconsciente deve estar assim num outro mundo, ele deve ser uma idealidade, ele deve ser assim algo suprassensível. Não, o inconsciente está na linguagem. O inconsciente só se mostra para seres que falam. Você pode dizer, não, mas é muito difícil a gente estudar a linguagem. A linguagem envolve tanta coisa, envolve a enunciação, envolve os enunciados, envolve a maneira como a gente diz, envolve o discurso, envolve tantas formas de dizer, envolve tanta relatividade, porque cada um usa a linguagem de uma maneira específica, própria e singular. Mas a linguagem envolve então língua, envolve fala, envolve também escrita. De fato, para todos esses campos que o Lacan vai então levar a psicanálise e mostrando como, por exemplo, o sintoma não é necessariamente assim um fato biológico. O sintoma não é necessariamente um problema moral. O sintoma não é uma indisposição da vontade ou então uma incorreção mental, metafísica. O sintoma tem uma estrutura, essa estrutura é de metáfora. Assim como o nosso desejo não é assim a vontade escondida que estaria num outro universo. O desejo ele tem uma estrutura de metonímia. Ele vai assim por contiguidade se transmitindo e se transformando conforme ele se enuncia e se reenuncia e fracassa em ser enunciado. Uma vez que Lacan estuda a psicanálise em termos da linguagem, iremos agora ver como Lacan estrutura a relação do discurso com o real. Então, a cada vez vou falar da relação do real, então, com os 4 discursos. Na teoria dos 4 discursos, o real ele vai aparecer sobre uma figura descrita pelo Freud como uma noção, talvez um conceito, chamado mal-estar, né? Unbehagen. E o Freud, no contexto do seu mal-estar na civilização, 1930, e ele retoma uma colocação chistosa de um poeta chamado Heine, que dizia que existem algumas profissões que são impossíveis. Então, governar
e educar seriam profissões nas quais, por melhor que você faça, por mais que você se dedique, ainda assim a tarefa é impossível. Impossível no sentido de não factível, né? De que as dificuldades que você enfrenta ao educar, elas são tamanhas que o resultado vai sempre deixar a desejar. Por isso, aquele que foi educado um dia se torna professor e tenta reparar e reconstruir o que fizeram com ele uma vez. Mas, a partir dessa ideia, o Freud introduz uma terceira profissão impossível, que seria psicanalizar. E o Lacan introduz uma quarta relação impossível, que seria fazer desejar. Então, a partir desses 4 fazeres impossíveis, ele descreve discursos como laços sociais. Então, todo discurso cria um laço. E esse laço se dá em torno de um impossível. Esse impossível que o Freud chamava de mal-estar. Então, quando a gente se encontra, a gente caminha junto, quando a gente faz uma troca discursiva, a gente pode pensar assim que nós estamos unidos por alguma coisa que a gente tem em comum, que é a teoria psicológica mais básica, a teoria da identificação. A teoria dos discursos parte do oposto disso. Ela diz: a gente se junta também para evitar algo, também para negar algo, também para contornar juntos algo que seria assim impossível. E isso é então a definição de um discurso. Os discursos, eles compõem-se de 4 lugares. Aqui a gente tem o agente. No lugar complementar a esse a gente tem o outro. No lugar embaixo do outro, a produção. E no lugar embaixo do agente, a verdade. Então, esses 4 lugares, eles vão manter entre si uma ordem ou uma circulação. De tal maneira que da verdade partem vetores, né, para os outros lados do discurso, mas nunca chegam vetores. Isso quer dizer o quê? Que cada discurso tem um lugar abrigado, que é o lugar da verdade, o lugar que, uma vez tocado, transforma esse discurso em outro. Então, o lugar da verdade, ele suporta o lugar do semblante ou do agente de um discurso. O agente se relaciona com o outro e extrai, então, uma produção. Por exemplo, no xiste. O xiste é um ótimo modelo para ver como um par significante, um S1 que se junta com um S2, produz um efeito de satisfação, um mais de gozar, o riso, quando a piada é bem sucedida. E a piada se dá em torno do quê? De uma verdade que fica abrigada, semidita, entredita, caracterizando então esse discurso, o primeiro discurso, que é o discurso do mestre. Então, significante mestre, significante do saber, objeto A na função de mais e gozar, e o sujeito no lugar da verdade. O que significa o sujeito no lugar da verdade no discurso do mestre? Que é isso que não pode aparecer. O discurso do mestre, o discurso do poder, o discurso da força, ele esconde esse fato constituinte de que há um sujeito que o põe em prática. Há um sujeito dividido, há um sujeito castrado que organiza as relações entre o mestre e o escravo. A partir desse quadrípode, a gente pode então imaginar operações de reversão, de progressão ou de regressão no discurso. São operações justamente sensíveis à interpretação e é o que o analista faz. Ele faz o discurso girar. A partir do discurso do mestre, que é o discurso do inconsciente para Lacan, os outros serão deduzidos. Então a gente pode girar pensando que aqui está a posição do significante mestre, no lugar do agente. A gente pode levar o significante mestre ou para a posição progressiva e colocar no lugar do outro. Isso vai dar no discurso histérico, o S1 e o S2, e aqui o lugar do sujeito, e embaixo aquilo que caracteriza a verdade do discurso histérico, que é a posição de objeto, a posição de objeto A. Finalmente, se a gente pensar o discurso do mestre e fizer uma regressão nele, passar então o significante mestre de cima da barra para baixo da barra, a gente vai encontrar o discurso universitário, uma forma regressiva do discurso do mestre. Então, no discurso universitário, que é também o discurso do burocrata, daquele que nunca se responsabiliza pelos seus atos, daquele que remete o seu desejo ao outro, a dominante é justamente o saber, o significante do S2. Embaixo você tem o S1 e do outro lado você vai ter, no lugar da produção, o sujeito, que é o aluno, aquele que virá a saber, aquele que virá a falar, aquele que virá a se tornar, enfim, alguém, e nessa posição o objeto A,
que é como, em geral, o discurso universitário trata o outro como um objeto, né? Um objeto a ser moldado, a ser esculpido, a ser, enfim, formatado, astudado, como o Lacan brinca. A partir dessas duas variações do discurso do mestre, né? A variação progressiva que dá na histeria e a variação regressiva que dá no discurso universitário, ele vai pensar um quarto discurso que seria justamente o do psicanalista. E que a gente chega nele por uma progressão do discurso da histeria. E o discurso do psicanalista ele tem várias peculiaridades. Ele coloca no lugar do semblante ou do agente, né, o objeto A, que é a posição do psicanalista. É aquele que se coloca como suporte para a fantasia do paciente. Então, se o paciente coloca, se o analisante vê coisas, projeta, a gente suporta isso, a gente não desmente isso. No lado do outro, o discurso do analista vai colocar justamente o sujeito. Então, essa prática de produção do outro como um sujeito dividido, um sujeito castrado, um sujeito que não quer se subjetivar nessa posição assim natural e espontaneamente. Embaixo da barra, a gente vai ter então o S1, o significante mestre, que é o efeito das intervenções que o analista faz. Ele extrai os S1s, né, aqueles significantes que comandam a vida de uma pessoa, e que ela vai descobrindo na análise e vai se desalienando desses significantes. Então, o objeto A no lugar de semblante, o outro ocupado pelo sujeito, a posição de S1, né, o efeito da interpretação, e aqui no lugar da verdade, há o saber que não se sabe, o saber que representaria esse impossível que caracteriza a verdade em relação ao que se pode dizer sobre ela, ao que se pode escrever sobre ela. Uma característica importante dos discursos é que eles se dividem em duas famílias. Os discursos da impotência, como o discurso da histeria, como o discurso da universidade, e o discurso da impossibilidade, como o discurso do mestre e o discurso do psicanalista, né? Isso ocorre em função dessa circulação que eu estou descrevendo nos discursos, né? Entre lugar do agente, lugar do outro, lugar da verdade e lugar da produção, existe uma impossibilidade ou uma impotência, ou seja, tem um caminho que a gente não passa, que a gente não consegue fazer. E é justamente esse o lugar, né, em que se localiza a fantasia, no caso do discurso do mestre, e esse lugar, esse ponto de barramento, né, de impossibilidade, que o real assume dentro dos discursos. Então, os discursos são laços sociais caracterizados pela relação com esse impossível, esse real, né, interno ao discurso, e que vai mudando de aspecto na medida que a gente altera o laço social. Mas, por que Lacan? Então, por que Lacan? Porque ele nos permite repensar a fundamentação da psicanálise em termos de linguagem. E mais adiante, nos termos da lógica, que também é um tipo de linguagem. Vejam que isso nos leva a uma outra consideração. Isso permite entender por que funciona, por que é possível transformar sintomas falando. Porque a gente vai a um analista, a gente não faz exercícios corporais, a gente não é ensinado, a gente não tem uma aula, a gente fala, e a gente fala da forma mais livre que a gente conseguir. E o que o analista faz com a gente? Ele escuta, ele diz algumas coisas, ele faz com que a gente se escute. Se isso possui eficácia, se isso transforma nossas relações, se isso transforma, inclusive, nossas relações com seus sintomas, é porque esses sintomas têm, em alguma medida, estrutura de linguagem. É porque eles são afetáveis pela linguagem, que eles são compostos pela linguagem. Então vejam que há uma argumentação aí relativamente simples. Você não precisa acreditar em unicórnios para dizer, o inconsciente está aí guardando então aspectos da minha infância, como se estivessem assim fechados no armário, e daí eu vou lá e busco, mas como é que isso vai alterar a minha vida, né? O que isso muda em mim? Exatamente. A transformação não acontece porque você tira coisas que estavam assim num outro mundo, mas porque você integra, articula, simboliza, rediz, redescreve elementos que são componentes dos nossos modos de sofrer. Porque Lacan, porque ele
mostrou para a gente como isso funciona. Ele levantou hipóteses, fazendo essa ligação do inconsciente com a linguagem, das pulsões com a linguagem, do que o Freud chamava de representação com o que ele chamava de significante, que o Freud chamava de regressão com, assim, retornos e repetições que a gente verifica no funcionamento da linguagem. Por que Lacan? Porque a partir disso se renova o que poderíamos chamar assim de entendimento psicanalítico sobre a origem da autoridade e do poder. Para o Lacan, isso foi a ponta a partir do qual ele reformula o modelo de formação de psicanalistas, o poder devia vir da palavra, devia vir da linguagem, devia vir das nossas trocas simbólicas, e não por qualquer tipo de, assim, de genealogia, de formato pré-constituído ou de autoridade, vamos dizer, universitária. Com isso, Lacan se tornou um autor muito apreciado, muito bem recebido por teóricos críticos do poder. Ele nos ajuda a entender formações ideológicas, ele nos ajuda a entender a nossa propensão assim, à servidão voluntária, a nosso desejo de obedecer o outro, a nossa troca neurótica, né, de segurança por submissão. Tudo isso torna, então, Lacan um pensador científico, por um lado, né, ou que reintroduz a psicanálise no campo das ciências, e, por outro, um pensador que tem uma valência política interessante, que leva a gente a pensar formas mais democráticas de relação ao poder e ao saber. Para continuar recebendo pequenos fragmentos de saber, se inscreva aqui no canal da Casa do Saber.